Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então pessoal, tô aparecendo aqui, né, para poder falar mais ou menos o que aconteceu, que me fez parar de gravar, né, conteúdo para aqui pro YouTube, mostrando a minha carteira de investimento e tudo mais. Quando a gente começa a investir, né, como todo mundo, né, a gente começa com aquela expectativa, comecei a investir, vou ficar milionário. O objetivo é esse, todo mundo ter dinheiro, todo mundo ter independência financeira, né? Mas a partir do momento que isso extrapola, isso passa da nossa realidade, as coisas começam a ficar mais complicadas. Por quê? Então, todo mundo quando começa a investir, né, cria uma expectativa, né, que vai ser um próximo primo rico da vida, né, ou um próximo Bruno Perini da vida, né? Mas infelizmente as coisas não saem do jeito que a gente queria que saíssem, né? A gente começa a investir pensando que vai ganhar bastante dinheiro, vai ficar rico ou milionário de um dia por outro, mas as coisas não funcionam desse jeito, né? Para quem não sabe, né? Quanto mais você investir, quanto mais você aportar, né, e reinvestir os dividendos, mais altos serão os dividendos mensais, né? A partir do momento que você começa a ganhar o teu primeiro dividendo, né, você compra uma cota de um fundo imobiliário, né, começa a ganhar um dividendo, você já fica meio que entusiasmado, né, para o próximo dividendo que for vir. Quanto mais você investir, mais dividendo você vai ganhando, mais entusiasmado você vai ficar, né? Mas aí chega um momento que você começa a receber um dividendo e que você vai ver que não vai mudar a tua vida, né, no curto prazo. Num longo prazo, talvez mude a tua vida, né? E para quem é CLT, né, que se identifica comigo, né, porque eu também sou um CLT, que nem você que está vendo o vídeo aí, né? Investir os 100 reais que sobra, 200 reais que sobra, 500 reais que sobra, não é bem fácil assim, né? Que nem vários influencers dizem aí, comece a investir e atinja a liberdade financeira. A liberdade financeira não se atinge de um dia por outro, né? Leva tempo, né? Tempo e investimento, né? Quanto mais aporte que você fizer, claro, e certeza que os teus dividendos vão crescendo, né? Ou você investe 500, a mais você investe 100, mas a vida infelizmente é difícil, as coisas são realmente complicada pra gente que é CLT, né? Não tô querendo dizendo que quem chegou lá, né, não é CLT. Tem CLT que realmente chegaram, né, a ganhar muito dividendo, a atingir a liberdade financeira, né? Mas tiveram que procurar um outro emprego, tiveram que aumentar a renda. Então, por quê? Porque é o que eu digo isso, né? Quanto mais você investir, quanto mais você aportar, mais será o teu retorno de dividendo. O investimento não é para curto prazo, é para longo prazo. A partir do momento que você entender isso, as coisas vão começar a fazer sentido. Eu acho que naquele momento eu não tinha entendido isso. Eu comecei a investir porque eu queria investir. Foi bom de um lado, foi ruim no outro lado. Foi bom de um lado por quê? Foi bom porque me ajudou a economizar dinheiro, né? Por quê, pessoal? Antes de eu investir, né, todo o salário que eu ganhava, eu não sabia onde eu colocava o meu salário. Né? Todo o dinheiro que caía na minha conta, eu saía gastando, comprando isso, comprando aquilo. Mas desde que eu comecei a investir, né, quando eu comecei a investir, acho que faz mais ou menos 4 anos ou 3 anos que eu comecei a investir, né, eu comecei a ter mais o controle do meu dinheiro. Porque hoje em dia, quando eu saio, ou quando eu saía, né, quando você começa a investir no princípio, né, como é que fica a tua cabeça? Pô, recebi um dinheiro. O dinheiro que eu recebi a ticket, no caso, no trabalho, eu tinha um ticket. Qual foi o meu pensamento? O meu ticket que eu recebi, né, mais o meu salário. Eu saio com meus amigos, eu saio com meu familiar, com a minha esposa, eu pensava da seguinte forma: se eu pegar, né, o meu dinheiro e comprar um hambúrguer, um cachorro quente ou alguma coisa assim do gênero, eu estaria gastando o dinheiro que eu poderia comprar uma cota do MXRF11, uma conta do VGHF11, do KISO11, né? Porque para quem não sabe, são fundos imobiliários de base 10, né? Que com 10 reais você pode comprar um fundo. Então, comecei a criar essa rotina na minha cabeça, comecei a pensar mais ou menos, pô, cara, se eu pegar esse dinheiro, eu compraria uma cota e comprar uma besteira, mês que vem eu deixaria de ganhar mais 10 centavos, mais 8 centavos, né? De dividendo. Então, isso começou a mudar a minha forma de pensar, isso começou a mudar o meu jeito de pensar. Então, isso me ajudou muito durante um bom tempo que eu comecei a aportar. Mas chegou um momento, né, que nem todo mundo, né, passa por isso, né? Começaram a acontecer várias coisas. Você pai agora, né? Para quem não sabe, eu tô atualizando você pai. Aí foram acontecendo várias coisas na minha vida que meio que tive que dar prioridade em alguns assuntos pessoais, né?
do que investimento, né? Diga-se de passagem, do que o mercado financeiro. Aí um mês eu aportava, outro mês não aportava, mas sempre que eu recebia meus dividendos, os únicos aportes que eu fazia são os aportes dos meus dividendos, que eu que recebia aí um dividendo do MXRF11 ou do KISO11 ou de qualquer fundo que tiver na minha carteira, eu pegava esse dividendo e reinvestia. Eu não tirava o dinheiro ou gastava por alguma coisa, não. A única coisa que eu não estava fazendo é o quê? O dividendo, o salário que sobrava, eu peguei esse dinheiro ou investir na bolsa, ou comprar alguma cota, ou fazer alguma coisa do gênero. Eu não fazia isso, entendeu? Todo o meu salário que eu recebia fazia uma outra coisa, mas agora vai ser diferente, até porque eu vou ser pai, então tenho que pensar tanto no futuro do meu filho, tanto no futuro da minha esposa, né? Tanto também no meu futuro, né? Não quero voltar a ser aquela pessoa que eu era antes, né? O dinheiro que eu recebia, gastava tudo, não aportava nada. Agora vai ser diferente. Agora vou mostrar para vocês também, né? Que começaram a investir agora, que estão para começar a investir, né? Os erros que eu cometi, né? Durante esse todo o tempo que eu fui investindo, né? Vou tirar a vocês dúvidas, vou mostrar para vocês a minha carteira, né? Falando nisso, né? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Minha carteira tá mais ou menos assim, pessoal. Eu tenho fundos imobiliários, tenho ações, tenho algum dinheiro, né? Que eu coloquei no Tesouro Direto aqui, né? Para poder servir como reserva de emergência. Coloquei uma previdência privada aqui, né? Por que que eu coloquei uma previdência privada, né? Esse daqui vai ser um assunto para um outro vídeo que eu for fazer, né? Eu vou explicar para vocês por que que eu coloquei uma previdência privada, né? Mais por causa do meu imposto de renda, né, pessoal? Meu imposto de renda estava vindo um pouquinho alto, então decidi, né, fazer uma previdência privada para me poder ganhar um descontozinho, né? Porque eu estava pagando imposto, né? Por causa de alguns investimentos que eu fiz, por causa também de alguns negócios que eu fiz. Então, meio que na hora de eu declarar o imposto, estava vindo um pouquinho alto, né? Então, pessoal, sem mais delongas, né, nos meus fundos imobiliários, né, eu tô com o VGHF11, né, esse fundo que durante um bom tempo tem caído bastante, né, mas isso daí também é um assunto para um outro vídeo. Tem um XPCA11, tem um Fiagro, o VGA11 também é um outro Fiagro, tem o KISO11 e o MXRF11, né. Total tem um 43,4%, né, na minha carteira de fundos imobiliários. Em ações estou com 30,5%, né? Vou mostrar para você quais são as minhas ações. Tive que fazer algumas movimentações também nas minhas ações, vendi algumas ações, né? Estou com Tasa 4, Soja 3, Copel, Barrinsul e Sambi 4, né? Que é as ações do Santander, né? Comprei também algumas ações da Petrobras, né? No caso, né? Estou com 13 ações da Petrobras. Nem sei por que não estão aparecendo aqui, né? Mas enfim. Eu investi antigamente no Invest, né? No Invest migrou para Nubank, né? Ficou um pouquinho chato. Aí eu decidi migrar para XP. XP é bom, é uma boa corretora. O ruim da XP é que eles cobram corretagem na compra das ações, né? Mas isso não é o caso. No Tesouro Direto, eu tô com Tesouro Direto 2031. Aqui não tá aparecendo, né? Mas é o Tesouro Direto 2031, no caso. Coloquei uma reserva de emergência e eu tô com previdência privada, né, que eu mostrei aqui para você, né? Tô com para vocês no caso, tô com a previdência privada que eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês o porquê que eu coloquei uma previdência privada. E sobre o meu dividendo, né, pessoal, nesse todo o tempo que eu fiquei sem investir dinheiro, né, só fui reinvestindo os dividendos, assim ficou a minha tabela de dividendo, né? Se vocês forem ver de 2025 para cá, para 2026, cara, ó, em 2025 o meu dividendo mais alto foi no mês de maio, que foi um total de R$ 171,99, né? Em maio eu recebi 171. Ó, junho 71 foi aumentando, caindo. Por que que isso aconteceu, pessoal? É porque tem meses, se vocês forem ver um exemplo aqui, 114, né, que eu recebi menos dividendo. Esse mês eu recebi dividendo só de fundos imobiliários, né? Algumas ações não me pagaram dividendo. Esses R$ 114,28 foram dividendos só de fundos imobiliários, né? Vou aqui no que eu recebi mais dividendo, que é o 171,99.
Aqui no 171,99 eu recebi dividendo de ações, né? Porque tem ações que pagam dividendos semestrais, tem outras ações que pagam dividendo trimestrais, né? Não é toda hora que as ações vão pagando dividendo, mas os fundos imobiliários, diferente das ações, os fundos imobiliários, eles pagam dividendo todos os meses, né? Que nem vocês estão vendo aqui, né? Então, foram alguns dividendos, ó. Eu tinha o Move1 na minha carteira, já não tenho mais o Move1, né? Que são as ações da Movida. Eu recebi um total de R$ 23,52. O resto são tudo fundos imobiliários. Eu recebi também aqui da Copel, né? Que eu recebi um total de R$ 19,92, né? Recebi dividendo da Petrobras também, né? Da Petrobras que eu recebi 1,6. Da taça 4 eu recebi total de R$ 10,13. O resto que eu fui recebendo foi de fundos imobiliários, né? E nesse mês agora, né, de abril, eu tive um total de R$ 126,75, que foram só dividendos, né, de fundos imobiliários, que eu não recebi nenhum dividendo de ações, né? E é mais ou menos isso que está acontecendo na minha carteira, né? E esse ano todo, né, no período de 12 meses, né, de janeiro até agora em abril, eu recebi um total de R$ 500,49. E durante 12 meses já recebi um total de R$ 1.707,41 de dividendo. Então, pessoal, é mais ou menos, né, isso daí, né, que eu quis mostrar para vocês, né, que eu quis explicar para vocês por que que eu também fiquei um pouco longe. Não, não fiquei longe porque eu fiquei rico, eu tô pobre, alguma coisa assim do gênero, né? Só fiquei um pouquinho longe porque fiquei um pouquinho desanimado com relação a certas coisas e foram aparecendo também é, outras questões para poder fazer, para poder resolver, né? E acabou que não consegui ter mais tempo para poder gravar vídeo para aqui, mas vou ficar gravando mais vídeo para vocês, postando mais conteúdo, né? Então, se pessoal, se você gostou do vídeo, né, deixa um likezinho, se inscreva no canal se você não for inscrito, para poder me incentivar a continuar a gravar mais vídeo, né? E até a próxima, pessoal.